A paz do Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? O Senhor está literalmente perto daqueles que o temem. Literalmente com os ouvidos atentos à nossa rotina diária, com os olhos voltados para nós. Não só naquele momento que a gente está lá no secreto, orando, não, em todo o tempo. Porque existe um erro que a gente aprendeu e que precisa ser entendido, que precisa ser desconstruída, essa ideia de que quando a gente está no secreto, a gente está na presença de Deus. Quando a gente está no templo, a gente está na presença de Deus. E depois que a gente sai do templo, que a gente sai do secreto, a gente não está na presença de Deus. Ah, quando eu estou no trabalho, estou vivendo a minha vida secular. Quando eu estou na igreja, estou vivendo a minha vida espiritual. Não. Para nós, os cristãos, não existe o secular e o sagrado. Toda a nossa vida, ela é sagrada, ela é envolta pela presença de Deus. Mas o que eu quero falar aqui, especificamente nesse vídeo, é que o Senhor, Ele está pertinho de nós. O Senhor está com os seus ouvidos atentos, por isso que a gente tem que vigiar naquilo que a gente fala, para a gente não entristecer o Espírito Santo. Olha só, às vezes a gente se esquece disso, ou melhor, a nossa natureza humana quer se voltar para se esquecer disso, né? Porque daí começa a ficar focado nas coisas da vida, as correrias, mas não, em todo tempo peço para o Espírito Santo te lembrar. Senhor, me lembra, eu sempre peço, Espírito Santo me lembra, não deixa eu esquecer que tu estás presente, que quando eu estou sozinha no meu carro dirigindo, tu estás comigo, que quando eu estou na minha pia lavando minha louça, tu estás comigo, em todo tempo o Senhor está ali pertinho. O que acontece é que nem sempre Deus ele manifesta essa presença, né? Nem sempre Ele está manifestando, olha, eu estou aqui, mas em todo tempo o Espírito Santo ele nos traz essa consciência, né? De que Ele está presente. Por que, irmã Claudinha, você está falando Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente? Calma, eu vou chegar lá. Por quê? Eu vou explicar o porquê, mas antes, é tão assim, algo que a gente acostuma a... Ai, Deus está presente, a presença do Senhor. A vida inteira a gente ouvindo essa frase, que faz parte do nosso vocabulário cristão. Assim, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. E às vezes a gente pensa assim, não que a gente queira pensar, mas inconscientemente, né? A presença de Deus é quando eu estou lá sentindo aquele choro, aquelas lágrimas, aquela vontade de falar em línguas, aquele mistério, aquilo ali é a presença de Deus. Também a presença de Deus manifesta. Mas Deus está presente aqui agora, enquanto estou gravando esse vídeo, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aí, enquanto você assiste esse vídeo, porque o nosso Deus é imanente, é um Deus de perto, e é um Deus onipresente, está em todo lugar. O Deus de perto está atento às suas conversas, o Deus de perto está atento aos seus desejos, e agora eu vou chegar onde eu quero chegar. O Deus de perto está ouvindo suas conversas e atento aos seus desejos que você às vezes não está nem pedindo para Ele. Às vezes você só comenta algo e o Deus de perto, o Pai de amor, está ouvindo a sua conversa, está vendo a sua conversa. E muitas vezes Ele quer surpreender esse pó que você é, esse pó que eu sou. Ele quer surpreender e Ele quer fazer pequenos mimos para esse pozinho que nós somos, porque Ele é Pai, e Ele é bom. Quem é pai, quem é mãe sabe que muitas vezes o filho nem merece, e a gente está lá, né, muitas vezes, agradando o filho por amor. Claro, não estou dizendo aqui que a gente vai recompensar uma indisciplina do filho com recompensa, não. Estou dizendo assim que um filho, ele não precisa fazer nada para ser amado, ele simplesmente é amado. A gente ama os nossos filhos. E o nosso Pai, Ele nos ama por causa de Jesus, que deu a sua vida por nós. Então, assim, não pense que é por fazer que você vai ser aceito por Ele, não. Você faz porque você o ama, porque Jesus já fez. Jesus já nos salvou com seu sangue precioso na cruz. Agora nós queremos fazer as coisas para Ele, porque nós queremos agradar a Ele. Não sei se você se vê assim, com aquele desejo de agradar, e até mesmo para agradar a Ele, tem que ser pelo Espírito, porque nós em nós mesmos nós não podemos. Mas espera aí, vamos lá, deixa eu focar aqui. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque esses dias atrás eu tive duas experiências, eu vou contar aqui para vocês, senti o desejo de contar.
Eu estava num trabalho e falei assim para minha colega: ai, eu queria comer uma comida bem gostosa hoje, mas eu não queria ter que cozinhar, eu queria ser convidada para almoçar na casa de alguém. Eu queria que isso acontecesse. E ela falou: é mesmo, né, tal. Só falei, esqueci, continuei meu trabalho. Na hora que eu estava indo embora, o meu irmão recebe uma ligação e atendeu de primeira, e a sogra dele resolveu me convidar para ir almoçar na casa dela. Interessante que a gente nunca foi assim almoçar lá, a gente não tem esse contato tão direto assim, né? Só em vez em quando que a gente se vê. Aí a moça falou assim: Claudinha, mulher, olha aí, Deus realizando o seu desejo. Eu falei: é verdade. Ela, você comentou, eu falei: é verdade. Comentei e esqueci, deixei pra lá, sabe? Só comentei, não foi um desabafo. Mas o Senhor estava ouvindo o desejo do meu coração. E eu, sabe, fiquei surpreendida. E olha só como que o ser humano é, né? Eu queria checar também, né? Eu falei: será? Ou será que o meu irmão ouviu falando isso e comentou? Eu falei: você ouviu eu falando com ele? Ele falou: não ouvi nada. Foi ela que mandou te chamar. Eu falei: ê, papai. Aí começou, né, a celebração. Ê, papai maravilhoso, me manda a filhinha dele. Obrigada, meu Senhor. Olha só isso. A gente foi lá. Quando cheguei lá, minha cunhada disse: olha, ela tá com vergonha. Ela, quando desligou o telefone, ela falou assim: meu Deus, o que que eu fiz? Eu chamei a Claudinha para vir almoçar na minha casa, que vergonha. Aí eu chamei ela. Por que vergonha? Porque ela falou assim que a casa não estava preparada para me receber. Foi algo que deu de repente um desejo nela. Ela falou: chama a Claudinha. Deus é maravilhoso. Aí eu falei: pois chama ela aqui, que eu vou explicar para ela que ela foi usada por Deus. Por isso que ela está sem entender o que ela foi fazer. Ela não foi por ela, isso não veio dela. Contei para ela, falei: ó, mulher, tu foi usada por Deus. Aí contei o que aconteceu. Nós glorificamos ao Senhor, reconhecemos que aquilo foi o Senhor que fez. Uma coisa tão simples, uma coisa tão rotineira, uma coisa tão, para muitos, insignificante. Para mim significa muito. Isso mostra que Ele está atento. Isso confirma que Ele está atento. E se Ele é capaz de atender pequenos desejos, por que Ele não fará grandes coisas desde que seja da vontade dEle? Ele quis fazer, Ele quis me surpreender. Essas experiências servem para mostrar para a gente, lembrar a gente de que os ouvidos deles estão atentos. O ouvido do Pai está atento à sua conversa, à sua rotina diária. Aqui os seus desejos, aqueles que você fala, aqueles que você nem fala, aqueles que você só sente. Agora eu vou contar outro que aconteceu também essa semana. Eu levantei pela manhã, fui fazer o meu pãozinho com um temperinho que eu ponho por cima assim, para tostar. E na hora eu abri o pacotinho de tempero e eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei: e agora onde eu vou pôr o meu potinho de colocar o tempero? Sumiu, falei: não tô achando, algumas crianças pegaram, não sei o que aconteceu. Falei: mas se eu deixar esse pacotinho aqui, eles vão bagunçar, vai derramar tudo, já tô vendo que vai virar tudo isso no meu pensamento, na minha cozinha, sozinha, Deus e eu, Espírito Santo e eu. Pensei, falei: e agora onde eu vou pôr? Falei: vou deixar em pezinho aqui, mas já tô vendo que isso que vai dar. Já sabia que ia derrubar tudo, né? Aí, eu fui convidada para um culto de mulheres. Era um culto meio que, tipo, das mesinhas, assim, um evento de mulheres, mas era, na verdade, um culto mesmo do fervor mesmo, do Pentecoste, um culto mesmo, de verdade. E nesse culto teve sorteios. E sorteava todo mundo, sorteava, e eu sou difícil de ser sorteada assim, essas coisas. Eu com o meu número ali, com a minha amiga do lado, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou profetizar. Catei, falei: em nome de Jesus eu profetizo. Profetizo que eu vou ganhar, em nome de Jesus eu profetizo. Mas aquilo ali foi uma inspiração do Espírito Santo. Na mesma hora saiu o meu número. E aí ela chamou: número 210, número 10, final 10. Lá vou eu: eita glória, eu profetizei, eita glória, aleluias. Quando eu vou abrir o presente, o que era? Um kit, a coisinha mais linda, um kit assim de
potinhos, não sei se é pote que fala, para porta-temperos, né? Um kit de porta-temperos, a coisa mais linda. Quando eu olhei aquele kit, eu lembrei do que eu tinha passado na cozinha pela manhã, que eu não tinha lugar para colocar o meu tempero estava lá ainda. Eu glorifiquei ao Senhor, eu falei, Pai, obrigada, Pai. Ali na hora, o Espírito Santo me fez lembrar, oh Deus maravilhoso, Pai maravilhoso. Ali o Pai resolveu me presentear com aquilo que eu estava precisando e eu nem tinha pedido para Ele, e Ele estava de olho. Então, mais uma vez, veio a confirmar que Ele está atento às nossas necessidades. Por mínimas que sejam, Ele está atento, Ele está observando as nossas necessidades e Ele supre, é o que Ele fala, eu supro as suas necessidades. Isso faz nos voltar para a seguinte lógica, se Ele supre as pequenas, porque Ele não vai suprir as grandes. E às vezes a gente pede grandes coisas, alguma coisa que a gente acha e não faz, não acontece, está demorando, e a gente pensa, ai, não, aquela fé fraca que não, acho que não vai acontecer. Se Ele não deu alguma coisa até agora que você pediu, que eu pedi, é porque não é o momento. Se Ele vai dar, é porque a vontade dEle dá. Mas Ele vai dar no tempo dEle, certo? Ele vai fazer no tempo dEle. Agora, se Ele não der, é porque é o melhor para nós. Todos os caminhos do Senhor são perfeitos, Ele é perfeito em todos os seus caminhos, Ele é perfeito em tudo, e todos os caminhos dEle é amor. A palavra diz que é tudo em amor. Entende? Ele sabe o tempo de fazer, como fazer, quando fazer. Ah, mas Ele não está respondendo? Acho que Ele não está me ouvindo. Será? Será que Ele não está ouvindo? Sim, Ele está ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Ele está vendo. Está vendo o teu potinho de tempero que você precisa? Está vendo o seu desejo de almoçar que você precisa? Está vendo aquela oração que você faz? E Ele está vendo. Ouvindo e vendo, porque Ele fala, fecha a porta do teu quarto que teu Pai que te vê, Ele vê. Está atento a todas as suas necessidades. Todas. O que Ele não deu ainda é processo. O que Ele não fez ainda é processo. Processo na vida do crente. Então a gente só tem que descansar. Só tem que descansar. Porque o Deus de perto, Ele realmente está perto. Está ouvindo tudo. Tudo que a gente conversa, está vendo tudo que a gente faz. Seja bom ou mal. Está atento às nossas necessidades. E supre as nossas necessidades. Aquelas verbalizadas, aquelas não verbalizadas. Ele nos ama. Nós não merecemos. Ele não tem filhos prediletos. Ah, eu prefiro esse, prefiro aquele. Ele tem filhos que se achegam a Ele. Que diz, ó Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Que se aproxima dEle. E Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Ele se importa. E Ele está perto. Só precisa de uma coisa. Confiar. Confiar nele. Confia nele e vai. Se lança, sabe? Não se desespera não. Ai, por que isso? Por que... Não se desespera não. O Deus de perto está de olho. O Deus de perto está vendo suas necessidades. E Ele vai suprir. Amém? Então confia, confia. Se esse vídeo edificou a sua fé, eu peço que você deixe o seu like, comente, compartilhe. Assim mais irmãos vão ser alcançados. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva para ver mais vídeos, para a gente seguir essa jornada juntos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.